Olá pessoal, bem-vindos à aula 3 do curso básico do zelador e na aula de hoje veremos leis e normas, bem como direitos e deveres no condomínio. Você já se perguntou por que o zelador ele precisa entender o significado da legislação e das normas condominiais? Então pense nisso e comente a seguinte assertiva, considerando se está certo ou errado e justificando. Pode fazer aqui nos comentários mesmo. O zelador precisa entender o significado da legislação e das normas condominiais. Você concorda com isso? Não concorda? Justifique então. Tá bem? Então vamos em frente. Qual a importância do zelador em entender isso? Bom, ele vai precisar cumprir com a série de requisitos que virá na demanda do seu trabalho. Então vamos lá, cumprimento das leis e dos códigos federais, estaduais e municipais. A nível de Brasil, a nível de São Paulo, onde nós estamos, a nível da capital e outros municípios em torno da grande capital de São Paulo. Então, dependendo da região, essas leis estão em constante mudança e atualização. Cumprimento das normas que regulamentam o trabalho no condomínio, a CLT, as NRs, cumprimento das normas de contratação de produtos e serviços. Então, o Código de Defesa do Consumidor entra aqui nesse caso quando o condomínio vai fazer compras de produtos ou contratar serviços. Cumprimento das leis ambientais, cumprimento de normas internas do condomínio. Daí a importância dele entender, ter uma visão global. Não precisa ser um especialista, mas é importante saber onde encontrar essas leis, essas normas, essas diretrizes, saber consultar, saber analisar, interpretar e da ciência dos fatos. O zelador de condomínio precisa estar muito atento ao cumprimento das leis, ao cumprimento das normas e também dos regulamentos, e não somente por ele, inclusive por quem é subordinado a ele. Garantir que essas leis cumpram o mínimo para segurança, bem-estar e boa convivência entre todos em um espaço coletivo. Esse é o grande desafio, zelador ou zeladora, você fazer cumprir os regulamentos. A qualidade da sua gestão do teu trabalho vai estar intrinsecamente ligada a essa garantia mínima de segurança. Então seja aí um zelador atento, atualizado, para que você não caia em contradição. Vamos lá para os direitos e deveres. Existem tantas leis no nosso país, pessoal, que se a gente fosse fazer uma aula aqui detalhando cada uma delas relacionadas ao condomínio, com foco na vida condominial, nossa, essas 5 aulas básicas que nós teremos aqui no YouTube seriam insuficientes. Mas a ideia aqui é projetar para vocês um apanhado breve e direto ao assunto. O Código Civil 2002 entrou em vigor em 2003, que é a principal referência. Então, alguns assuntos não foram contemplados nesse Código Civil. Por quê? Porque eles estavam ainda na fonte da Lei 4.591 do ano de 1964, lá atrás, nos anos 60. Então houve um entendimento entre vários juristas e que não foi unânime com relação às lacunas que ficaram abertas no Código Civil. Então a legislação antiga de 64 ainda pode ser aplicada. Então, um olho no Código Civil de 2002 e um olho também, um olho, uma atenção, quando eu falo um olho, é uma atenção à Lei 4.591 de 64. A Constituição Federal, e aí detalhamos o artigo 5º. Então, abra a sua Constituição Federal. Incentivo você a pesquisar o artigo 5º, porque é lá que vai estar o principal conjunto de leis do país, na Constituição. E no artigo 5º fala
sobre as pessoas, sobre o tratamento das pessoas, né? Então lá não fala necessariamente em condomínio, mas trata de assuntos como propriedade privada, a dignidade da pessoa humana, coisas que são muito importantes para o dia a dia do relacionamento entre os condôminos, entre os profissionais e também na relação profissionais com condôminos. Então vai lá no artigo 5º, tá? Porque é lá que vai ser tratado a igualdade dos cidadãos perante a lei. Comentamos do Código Civil e aqui um pouquinho mais a fundo, né? É a lei principal que vai tratar sobre a vida em condomínio, que está em vigor desde 2003 e que pode ser complementada pela 4.591 de 64, como comentamos, mas em caso de conflito, vale o que estiver no Código Civil. O que constar no Código Civil não deve contrariar a Constituição. Temos também a Lei do Condomínio, né? Essa de 64, né? Então a gente está sempre falando dela, a 4.591. Era a lei que regia o setor antes do atual Código Civil, antes de entrar em vigor. Apesar de vários seus artigos terem sido modificados pelo Código Civil, outros permanecem válidos, pois não foram abordados pela Lei 10.496. Então, nós vamos ter futuramente um curso aí de síndico residente ou síndico orgânico, que nós vamos detalhar a aplicação dessas leis no condomínio. Temos o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078, que vai regulamentar as relações de consumo, alterando regras tradicionais do direito civil e se adequando, se modernizando para uma sociedade de consumo, uma sociedade moderna. Vai estabelecer novas regras para contratos. Olha aí, o zelador pode fazer revisão de contratos, pode homologar fornecedores, o comércio e a prestação de serviço, a avaliação dos prestadores de serviço, da maneira a proteger o consumidor de abuso dos fornecedores. Não ser conivente aí com fornecedores clandestinos, porque esses podem prejudicar o dia a dia condominial. Então fique atento, zelador, a esse Código de Defesa do Consumidor. Também vai regulamentar a oferta de produtos e serviços e a publicidade dos mesmos, instituindo princípios éticos para essas atividades. E segue em frente, né? A nossa aula ela tem bastante assunto e o tempo é curto, como vocês sabem. Temos a Lei do Inquilinato, a Lei 8.245, é a lei que regula as locações de imóveis urbanos, residenciais e não residenciais, que está em vigor desde 1991. O que não entra nessa lei? Ainda não entra a locação de vagas autônomas de garagem ou locação de espaços para estacionamento de veículos, locação de espaços destinados à publicidade, locação de apart-hotéis, hotéis residência ou equipamentos considerados como aqueles que prestam serviços regulares a seus usuários. Temos o Código do Processo Civil, a Lei 13.105. Essa é a lei que regulamenta o processo judicial civil no Brasil e que define como tramita um processo comum da justiça, incluindo prazos, recursos, competência, está em vigor desde 2016. Lei da multipropriedade, a Lei 13.777, é a lei que institui a multipropriedade, ou seja, a possibilidade de vários proprietários possuírem o mesmo bem que utilizam em uma parcela de tempo determinada, que está em vigor desde 2018. A CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, a 5.452, é a lei que vai regulamentar as relações trabalhistas, tanto no trabalho urbano quanto no rural, as relações individuais e coletivas. Foi decretada lá em 1º de maio de 1943, cujo objetivo é proteger o trabalhador, regular as relações de trabalho entre empregado e empregador, criar o direito processual do trabalho. Lá, na CLT, são impostas regras que determinam os direitos e deveres do empregado e do empregador e definem conceitos importantes para a interpretação das relações de trabalho. A legislação também prevê a igualdade dos salários para pessoas que prestam
os mesmos serviços, independente de gênero. Leis estaduais, leis municipais. Pois é, cada região pode ter leis às quais os condomínios devem obedecer, têm que se adaptar, como regras de acessibilidade, código de obras e etc. Normas técnicas que, apesar de não serem leis, devem ser seguidas pelos empreendimentos. Vale lembrar aqui que normas técnicas, as NBRs, a ABNT ou até normas internacionais, quando deixam de ser cumpridas, elas se tornam ativas para ações judiciais, pessoal. Então é importante observar isso com relação às normas ABNT. No próximo curso, o curso mais avançado de zelador, nós falaremos sobre normatização. Essas regras não podem sobrepor nem a Constituição e também o Código Civil. Convenção de condomínio. Essa é a mais comentada dentro do dia a dia do síndico. A convenção de condomínio. Mas é importante para o zelador também saber que é a lei interna do condomínio. Ela não pode se sobrepor a nenhuma lei federal, estadual ou municipal, nem às normas técnicas. Mais à frente a gente vai detalhar alguns pontos mais importantes da convenção de condomínio. Também temos aqui as decisões das assembleias de condomínio. A assembleia de condomínio ela é autônoma, e independente para o dia a dia, o bem-estar de uma comunidade. Então ela vale também como lei, desde que sejam respeitados aqueles quórums, o limite de pessoas mínimas necessário para se decidir sobre um assunto que vai em pauta, um assunto em questão, podendo ser votado inclusive e registrado na sua devida ata, com procurações ou não. Feito isso, ela não pode de forma alguma extrapolar nenhum direito ou dever previsto por lei. E aí temos o que eu chamo de manual. Em alguns lugares está escrito regimento interno. Eu prefiro pontuar regimento interno como conjunto entre a soma da convenção ao regulamento interno. Quando fala regimento, para mim são os dois. Eu entendo assim. Mas pode também ser chamado de regimento interno. Regulamento interno. Regras de uso e convivência do condomínio. O zelador deverá ter uma cópia e outras cópias para distribuir aos funcionários do condomínio. Todos devem ter ciência, preferencialmente fazer um treinamento básico de entendimento do regulamento interno. Nenhum trabalhador, nenhum zelador deve começar a exercer suas funções sem antes ter acesso ao regulamento interno. E esse deve estar atualizado à realidade condominial. Também não pode contrariar nenhuma legislação ou convenção de condomínio. Mais à frente nós vamos detalhar alguns pontos importantes no regulamento interno. E como havia dito, principais tópicos da convenção. Para que serve a convenção? A convenção ela serve de mapa, como norteadora, para que o síndico ou o administrador ele faça uma excelente administração. Ele não tenha dúvida do seu trabalho, daquilo que está realizando, daquilo que está decidindo. Então segue-se uma hierarquia de leis. No topo está a Constituição Federal, seguida pelo Código Civil e mais um agrupamento de artigos dentro do Código Civil que vão regular as normas e as relações privadas de uma sociedade. A Lei 4.591 de 64, conhecida como Lei dos Condomínios, e finalmente a Convenção e o Regulamento Interno do Condomínio. Esse conjunto dá autoridade para o administrador, dá autoridade para o síndico, dá autoridade para a zeladoria. Tá? Mas nem a Convenção e nem o Regulamento Interno pode contrariar a legislação vigente no país. Então, muita atenção, porque há históricos de condomínios em que difere da legislação do próprio município. E isso pode gerar um passivo para o próprio condomínio, uma ação contra o próprio condomínio. Basta alguém querer acionar e um advogado que conhece de direito condominial
E aí a administração estará em maus lençóis. Vai ter que responder por essas observações que extrapolaram. É que, por definição, a convenção regulamenta a administração e as relações entre os condôminos. O documento é registrado em cartório de imóveis. Todo morador deve ter uma cópia da convenção do seu condomínio, o que nem sempre ocorre. Uma cópia autenticada original deve ficar com o síndico e para os condôminos bastam cópias comuns. Moradores novos que não tenham recebido a convenção da administração ou do antigo proprietário podem solicitar uma cópia no cartório onde o texto foi registrado. Geralmente o documento é entregue na primeira assembleia, quando é implantado o condomínio. Nessa assembleia inaugural vai se eleger o primeiro síndico e aí aprova-se a convenção feita pela construtora. Na prática, as convenções acabam sendo muito iguaizinhas, né? Há um padrão que as construtoras utilizam, né? Mas nem sempre vai refletir a realidade a partir da implantação do condomínio. Com o passar do tempo, essa convenção ela pode não traduzir a realidade condominial, tá? Então, aí um perigo. Então, como é um padrão, é um modelo, geralmente as construtoras vão alterar apenas os dados dos apartamentos, né? A metragem, tá? Mas a rigor, a convenção deve atender às especificidades de cada edifício. Quais são as discriminações que tem dentro da convenção? As partes exclusivas e de propriedade comum. É isso. Tá? Ao discriminar a área que cada um possui em metros quadrados, isso aí dá para o proprietário, tá? A diferença entre a parte comum e a parte autônoma. A parte comum é aquela que é utilizada por todos, a parte autônoma no qual ele tem a privacidade de utilizar sua casa, seu apartamento ou seu escritório, no caso de um condomínio office. Lá deve mencionar o percentual da fração ideal a que cada um tem direito na área do terreno. Deve conter o fim que as unidades se destinam, a cota proporcional e o modo de pagamento das contribuições dos condôminos, as taxas condominiais, para atender às despesas ordinárias, extraordinárias, fundos de reserva, etc. A forma como será administrado deve conter também a competência das assembleias, a autoridade da assembleia, a forma de sua convocação, o quórum exigido nas deliberações, as sanções a que estão sujeitos os condôminos ou seus possuidores, os limites, estabelecer o número de vagas de garagem, se assim houverem, e seus possuidores, e também constar o regimento interno. E agora a gente detalha o regulamento interno, que esse tem por objetivo normatizar os procedimentos não tratados na convenção, quer dizer, o dia a dia do condomínio, que vai ser regido por esse regulamento interno. Lá vão constar as normas de conduta dos moradores, visitantes, funcionários e como esses devem respeitar para garantir a boa convivência no condomínio. Por exemplo, as regras para uso das áreas comuns, como piscina, salão de festas, churrasqueira, quadras e assim por diante. Pelo novo Código Civil, o regulamento não deve mais ser um documento apartado da convenção, mas fazer parte dela. As alterações no regulamento também precisam da aprovação de, no mínimo, 2/3 dos condôminos, algo em torno de 67% da massa condominial. Pois bem, vamos respirar um pouco? São muitas leis, muitas normas, né? Mas, para morar em edifícios ou condomínios, além das vantagens, como segurança, conforto, praticidade, não deixa de ter conflito entre os moradores. As pessoas, elas vão ter conflitos. Conflito vai acontecer, será normal ter conflito. Conflito de ideias, de interesse, né? Nem tudo vai ser vantagem, mas deve-se evitar a confusão. E se acontecer, o que vai balizar, o que vai ajudar a tomar decisões sobre essas situações, são essas regras de convivência. Convenção, regulamento interno, né? Então,
Quanto mais você conhecer das normas e regulamentos, né? Quanto mais você assistir situações de conflito, mais situações adversas, melhor será a tua experiência, melhor será a tua competência para realizar. Então não fuja dessas situações, não delegue, né? Não se sinta inseguro, enfrente, levanta a cabeça, enfrente, torne possível as suas decisões. E aí você vai conseguir dar um norte, um valor para o teu trabalho. E o condomínio vai te agradecer funcionando muito bem. Então, ter conhecimento dessas normas deixa todos os envolvidos a par de seus direitos e deveres. Qual que é o modelo real de regulamento interno? Eu falo real porque, se a gente for falar de ideal, daria muito mais que 8 pontos importantes aqui. Então, a ideia é sintetizar e resumir, ser breve nesse assunto, para não ficar uma aula muito longa, e distribuir isso em 8 situações, em 8 ideias-chave, né? Então, temos aí as normas regulamentares, o uso das áreas comuns, né? As áreas e atividades de recreação, os direitos e deveres dos condôminos, dos funcionários e as penalidades, as disposições especiais e as considerações finais. Vamos ver cada uma delas? Vamos lá para a primeira, das normas regulamentares. Temos um exemplo aqui de um administrador que se dirige às pessoas cumprimentando-os. Bom dia, senhores e senhoras. Vocês conhecerão agora todos os regulamentos internos desse condomínio. Todos os condôminos, seus inquilinos e respectivos familiares, seus prepostos e os empregados do condomínio são obrigados a cumprir. Olha, não é assim uma opção, tá? É obrigado a cumprir, obrigado a respeitar e, dentro de sua competência, a fazer cumprir e respeitar as disposições de regulamento. Daí que o administrador ele tem que ter essa autonomia de se dirigir, tem que ser franco, real, honesto, né? Perder a timidez de falar em público, de orientar pessoas, de fazer a parte pedagógica, instruir para que todos tenham ciência. E vamos para um exercício. Quero que você pense, reflita e responda aqui nos comentários. Participem! Zuleika mudou-se recentemente para o condomínio leste. Em seu antigo condomínio, ela já seguia um regulamento interno. Portanto, em sua nova moradia, deverá seguir o mesmo regulamento, uma vez que ela já está acostumada. E aí, meu caro zelador ou zeladora, isso está certo ou está errado? Confira agora, na hipótese de venda, transferência da propriedade de posse direta, indireta ou da constituição dos direitos reais sobre as unidades autônomas, sobre o apartamento, sobre a casa, os novos adquirentes, ou seja, novos compradores, novos residentes, quer da propriedade, quer da posse, ficam automaticamente obrigados a respeitar as disposições do atual regulamento. A ideia que a gente quer é que seja cada vez melhor o regulamento, que as pessoas elas tenham um senso de coletividade, o bom senso, a empatia e tudo que faz bem à convivência humana seja integrado, seja respeitado. Né? E não é só quem vai residir, nós estamos falando aqui de quem vai ter a propriedade e vai alugar, vai investir, vai ter que seguir os regimentos que ali são do novo condomínio. Então a Zuleika ela vai ter que se adaptar sim. Se você respondeu, parabéns, você está certo. 2. Do uso das áreas comuns. O uso das áreas comuns, a entrada social do prédio destina-se aos moradores, proprietários ou inquilinos, respectivas famílias e visitantes, respeitando o que dispõe a Lei Estadual 952, de 27 de 12 de 1985. Tá? Então a entrada social é para isso. Mais à frente vamos falar a entrada de pessoas para fazer propaganda, para poder fazer divulgação de venda, alocação. Isso são assuntos que a gente vai detalhar num outro curso. Então vamos observar o seguinte diálogo. A moça diz: Severino, meus móveis chegarão hoje às 23 horas. Foi o único horário que eu consegui com os entregadores. Aí o Severino responde: Dona Zuleika, me desculpe, mas suas mudanças só poderão ser trazidas
das 9 da manhã até às 17 horas, de segunda a sexta. Caso contrário, atrapalhará o descanso dos outros moradores. Olha a orientação. Isso provavelmente vai estar onde? No regulamento interno do uso das áreas comuns. Então, as áreas comuns de utilização devem possuir detalhamento de horário, de quantidade de pessoas, sobre o uso e assim por diante. Uma vez explicado, a jovem responde: tudo bem, Severino, pedirei para que os entregadores tragam minhas mudanças nesse período estabelecido. Percebe? A orientação é importante. O fato ocorrido anteriormente, esse estudo de caso, segue a norma do regulamento interno, como dissemos. Somente serão permitidas cargas e mudanças, além de entregas de mercadorias móveis e similares, pelos elevadores de serviço em dias úteis, como bem citado aqui, de segunda a sexta, da 9 da manhã até às 17 horas, devendo ser avisada a portaria de serviço, de modo a ser escolhido o elevador destinado para tal fim, ou excepcionalmente fora deste horário, mas previamente autorizado pela administração, pelo síndico, e em hipótese alguma poderão ser utilizados os 2 elevadores de serviço para a realização dessas atividades, quando o condomínio tem 2 elevadores de serviço, né? Vamos fazer mais um exercício aqui. Este é Sebastião, primo da Zuleika. Ela não vê há muito tempo o seu primo e ambos estão com muita saudade. No entanto, segundo as normas do regulamento interno do condomínio, Sebastião não poderá entrar, uma vez que não é permitida a entrada de pessoas estranhas no prédio. E aí? Isso está certo? Isso está errado? Julgue essa situação e comente. Pois é, meus amigos. Não é permitida a entrada no prédio de pessoas estranhas. Salvo, tá vendo a palavra exceto aqui, ó? Salvo quando autorizadas por algum morador que as acompanhe, ou após ser acionado pela segurança do condomínio, devendo esta autorização ser registrada em cadastro próprio, em livro de ocorrência. Ninguém pode entrar sem ser cadastrado. Tá? Isso tem que ser lá na portaria, lá no portão de entrada é que acontece tudo, para fazer o controle e apuração de fatos que eventualmente vão ocorrer nesse período. Pode acontecer de tudo naquele dia, né? No dia que liberou o Sebastião para entrar. Portanto, prudência, atenção. Nesse caso, o ingresso e a permanência dessas pessoas ficarão sob total responsabilidade de quem? Do condômino que autorizou. Outro caso, agora referente a funcionários, é proibida a permanência destes aonde? Em halls, escadas sociais, escada de serviço, garagens ou áreas externas, exceto quando estiver fazendo algum tipo de manutenção, fazendo alguma ocorrência. Do contrário, o trabalhador deve ter o seu local de descanso, seu local de lanche, de almoço, para que ele não fique circulando em horários de intervalo. Item 3. Das áreas e atividades de recreação. O condomínio é provido de áreas especiais, principalmente os mais modernos, condomínio clube, que são destinadas a atividades socio-recreativas, onde serão admitidos todos os residentes, condôminos ou não, e seus respectivos convidados. Existem regramentos onde o visitante não utiliza as áreas comuns. Tá? Então, por isso que o regulamento interno traduz a realidade de um condomínio, e nem sempre é igual a outro. Nessa parte constam regras a respeito da piscina, da sua utilização, da sauna, se houver, da sala de repouso, como se utiliza essa sala de repouso, do salão de festa, churrasqueira, sala de ginástica, área externa, jardins, quiosques e quadras esportivas. Vamos aí para mais um exercício. Vamos lá, vamos escolher somente alternativas verdadeiras, alternativas corretas quanto às áreas e atividades de recreação. Vou fazer no formato de pergunta para ficar mais fácil. Se você concorda ou não, depois você escreve aí no comentário, hein? Quero ver você participando. O curso é legal, mas fica muito mais legal se você participar e fizer seus comentários aqui. Letra A. Os danos causados por convidados, quando da utilização da piscina, serão de responsabilidade dos respectivos condôminos.
está certo ou está errado? Item B. O uso das saunas é privativo dos moradores e seus convidados, quando por eles acompanhados. Item C. O condômino inadimplente junto ao condomínio não poderá reservar as áreas do salão de festas e churrasqueira. Não é permitido fumar na sala de ginástica. Item E. Não poderá haver torneios e jogos cujos integrantes não sejam moradores do condomínio. Vale a pena frisar que a maioria das regras elas prevê a análise do bom senso e também da questão da privacidade daqueles que pagam a taxa condominial e querem usufruir com total disponibilidade. Então analise cada uma delas e faça o seu veredito. Item 4. Dos direitos e deveres dos condôminos. Chegamos aqui na parte em que não só são apenas direitos, mas também compromissos que devem ser seguidos pelos condôminos. Vamos para o exemplo. Paola quer fazer uma reforma em seu apartamento e avisou previamente o síndico: Severino, vou fazer uma reforma em meu apartamento. Os profissionais responsáveis começarão amanhã. Olha a resposta do Severino. Tudo bem, dona Paola. Só lembrando-a de que a obra apenas poderá ser realizada de segunda a sexta-feira, exceto feriado, das 9 às 17 horas. Está certo, Severino, argumentou aí a Paola. Já estou ciente dos regulamentos. É lógico que existe algumas condições técnicas que o síndico vai exigir para que essa reforma obedeça um cronograma, atenda uma ART devidamente expedida por um profissional de engenharia civil ou de arquitetura, né? Para que essa reforma ela não venha comprometer a estrutura física do condomínio. Então, mas numa análise de regulamento interno, isso fica bem interessante. Futuramente, no próximo curso, um curso mais avançado, né, falarei sobre essas ARTs, essas autorizações para reformas em condomínio. Mas aí, um teste para você pensar e você comentar. A senhora do 4007 decidiu mudar as cores do seu apartamento utilizando umas tonalidades bem fortes e totalmente diferentes das empregadas no edifício. Quando a gente fala do edifício, pode ser a parte interna do edifício, as áreas comuns de circulação, com referente à própria parede externa do apartamento. A atitude da senhora do 4007 está correta? Sim ou não? Justifique. Então você pode pausar o vídeo, pausar a aula e responder quando tiver atividades assim. Essa é uma dica que eu dou para você, tá? Melhor resposta. É proibido decorar ou pintar as paredes e esquadrias externas com tonalidades ou cores diferentes das empregadas no edifício. Isso até para efeito de garantia, se o condomínio é novo, é recente, a pessoa quer fazer mudanças, isso tem que entrar em conformidade. Item 5. Chegamos na parte dos funcionários. Os funcionários eles devem observar as instruções internas, das quais não podem alegar ignorância. Eu não sabia. Ninguém me falou. Se ninguém te disser, ninguém te trouxer, vá você atrás, para que você não fique refém da ignorância, do não saber, porque não sabendo, você pode transgredir alguma regra, alguma instrução. Então vamos para as questões de verdadeiro ou falso, aqui nas alternativas que seguimos. É obrigação de todos os funcionários cumprimentar respeitosamente os condôminos, moradores e demais superiores hierárquicos. E aí? Isso é verdadeiro ou é falso? B. Os funcionários podem trabalhar sem fazer a barba, sem estar com o cabelo penteado e cortado. Fácil, né? C. Os funcionários não poderão fazer uso de bebidas alcoólicas no prédio, mesmo não estando em serviço.
D. Os funcionários podem aceitar para qualquer fim chaves de veículos nos estacionamentos ou dirigir qualquer título e local veículos pertencentes a condôminos ou visitantes. Atenção aqui nessas alternativas, tá? Item 6. Das penalidades. Quais são as penalidades dispostas para quem descumprir? Vamos para um exemplo. Essa família Gonçalves, moradora do Condomínio Norte. Nesse final de semana, eles receberam a visita da família Rabelo. Enquanto se divertiam na área de lazer, as crianças brincavam no parquinho. Durante as brincadeiras no parquinho, o filho da senhora Rabelo, Gabriel, jogou uma pedra e acabou acertando uma porta de vidro do condomínio, quebrando-a. E agora? Quem será o responsável pelos danos e prejuízos causados pelos visitantes? O responsável será o condomínio, uma vez que não foi intencional? Ou os condôminos são responsáveis pelos danos e prejuízos que pessoalmente seus dependentes, visitantes e prepostos venham a causar em qualquer área comum do prédio? E aí, zelador? Pois é. Se você respondeu que os condôminos são responsáveis pelos danos e prejuízos, parabéns, tá? Tanto eles, seus dependentes, visitantes, prepostos, todos eles que venham, oportunamente aí, né? Até sem querer causar em qualquer área do prédio, ficam obrigados a indenizar o condomínio pelo valor do dano causado, que vai ser apurado pela administração e vai ser exigido do condômino responsável, cujo pagamento deverá ser efetuado no prazo máximo de até 30 dias a contar do fato da apuração do seu valor, sob pena de cobrança judicial acrescida de ônus legais em decorrência de sua inadimplência. Muito atento. Então o zelador tem que estar atento, estar concentrado no condomínio, porque pode acontecer aí a quebra de um vidro e você não tem ali a condição de ver na hora, mas tem uma câmera que pode puxar a situação. Ou um profissional que trabalha sob a sua subordinação e atender essas necessidades. Mais um exercício. Hoje essa aula está cheia de atividade. Julgue a questão assertiva. As multas poderão ser aplicadas diariamente em caso de infração continuada, ficando o condômino proibido, por exemplo, de dar continuidade a obras que esteja realizando. E aí? Esse está certo ou está errado? Julgue e comente aqui. Item 7º. Neste item serão abordadas as regras a respeito dos animais domésticos, dos convidados, por exemplo. Paulina recebeu a visita de 4 amigas. Elas já conversaram bastante e agora vão relaxar lá na sala. Paulina sabe que cada condômino de unidade terá direito a levar a piscina e as saunas até 4 convidados. Lembrando que tem condomínio que permite que visitantes utilizem as áreas comuns e tem condomínio que não permite. Isso vai de acordo com o regulamento interno que foi votado lá na Assembleia, correto? Nesse caso, sim, poderia levar até 4 convidados. Cada condômino tem um limite de visitantes a obedecer por dia. Isso está certo ou está errado? Justifique. Lembrando que no enunciado, Paulina sabe que cada condômino de unidade terá direito a levar a piscina e as saunas a até 4 convidados. Mas será que isso pode fazer todos os dias? Avalie. Olha aqui o resultado. Cada condômino tem direito a receber tantos convidados quanto deseja em sua unidade, respeitados a segurança, o bem-estar e a tranquilidade dos demais condôminos. Por isso que o regulamento interno ele não pode ser estático. É necessário sempre verificar como que é a cultura condominial, que ela se dá em diversos períodos do ano, por exemplo, né? Tem períodos do ano, período de férias, onde as pessoas viajam, vão para litoral, vão para outros países, então fica mais vazio o condomínio.
Tem condomínios que recebem essas pessoas, recebem visitantes, parentes. Como que é a realidade desse condomínio? Então você, zelador, tem que prestar atenção nessa cultura, para que o regulamento ele esteja sempre atualizadíssimo. Perfeito? Oitavo, das disposições finais. Portanto, constituem dever de condôminos, moradores e usuários do prédio cumprir o regulamento interno, levando ao conhecimento da administração qualquer transgressão de que tenham conhecimento. Todos os casos omissos no regulamento serão resolvidos pelo síndico ou pela administração, ressalvados da competência do Conselho Consultivo, ressalvadas questões de Assembleia Geral, dos direitos dos condôminos previstos na Convenção. E aí, nós estamos na parte final aqui da nossa aula. Nós vamos aprofundar um pouco mais esse conhecimento acerca de direitos e deveres dos condôminos, lembrando que é de suma importância que os profissionais do condomínio tenham conhecimento acerca destes a fim de evitar quaisquer eventualidades. E aí a conclusão será certa, né? Nós vamos entrar em consenso aqui em dizer que morar em conjunto e usufruir de um espaço em comum nem sempre é muito fácil, mas ninguém disse que era impossível. Veja como as pessoas estão aceitando mais o fato de viver em condomínio, da importância de entender esses regramentos. É importante, né, gente? É importante saber que, apesar de todo condomínio ter direito sobre o condomínio, torna-se imprescindível destacar as suas obrigações. Uma coisa não pode pesar mais que outra. O síndico não pode ser banana, o zelador não pode ser banana, não pode ser leviano e deixar que as coisas sejam só meus direitos e dever nada. Então é importante pesar as duas coisas na balança por igual. Então vamos lá a uma lista de 7 direitos e deveres entre os moradores de um condomínio. Uma curiosidade, vocês vão ver que são 3 direitos e 4 deveres. Né? Tem mais deveres do que direitos aqui, né? Se destacaram. Primeiro direito, usufruir. Segundo, assembleia. Terceiro, direito de instituição do síndico. No usufruir, todos os condôminos têm direito de usar, usufruir livremente, não só do seu espaço individual, do seu apartamento, mas também das áreas comuns. E da assembleia, todo e qualquer condômino tem direito de participar das assembleias, bem como votar e participar de suas decisões. No curso de síndico, eu costumo dizer que o síndico ele tem que ganhar a massa condominial dizendo o que o condomínio vai perder em não participar da assembleia. Porque quando se fala em que ele deve ir para a assembleia, aí que ele não vai. É cômico. Da destituição de síndico, sim, senhores. O síndico também pode cometer erros e irregularidades. O zelador, se ele cometer erros e irregularidades, ele pode ser demitido, ele paga com o emprego dele. É sabido que o síndico também pode cometer irregularidades. Então, o síndico pode ser destituído. E o zelador que cometer irregularidades pode ser demitido. Então, diante disso, os condôminos têm o poder, por meio de assembleia e votação, tirá-lo do cargo. Existem quóruns específicos para isso. E quais são os deveres? Pagamentos, pagar a obrigação básica. Como o condomínio vai sobreviver se esse requisito não é cumprido? Isso, inclusive, é previsto no Código Civil, no artigo 1336, no qual pode ser acrescentados multa, correção monetária. Conduta antissocial. Então, bom senso tem que ser a palavra-chave. A pessoa que vai viver em condomínio tem que respeitar as normas, não pode respeitar, tem que se comprometer com o bem-estar também de outras pessoas. Tá? Isso está no artigo 1336 também do Código Civil. Obras. É proibido ao condomínio realizar obras que possam comprometer a segurança do local, por consequência, quem? Os moradores. Também não são permitidas reformas que alterem a forma, a cor da fachada e nem esquadrias externas. E sétimo, aluguel ou uso exclusivo das partes comuns. É possível que o dono de um dos apartamentos de um condomínio alugue sua casa ou parte dela, no caso uma vaga na garagem, por exemplo. O proprietário deve ter em mente que, no caso de algum contratempo, é ele que vai responder pelos atos e despesas.
Isso está no artigo 1340 do Código Civil de 2002. Os direitos de cada condômino às partes comuns são inseparáveis de sua propriedade exclusiva. E aí, meu caro zelador, minha cara zeladora, o que você pode perceber com a apresentação dessa lista de direitos e deveres dos condôminos? Vamos pensar um pouquinho? Ufa, morar em condomínio é uma prática cada vez mais comum, não é verdade? Mas diante de tal afirmação, pergunta-se qual a intenção de uma pessoa procurar um condomínio para morar. Acho que todo mundo deveria fazer essa pergunta. A pessoa que tem desejo de morar num prédio, mora numa casa, ou está comprando um apartamento, ou alugando, devia pensar, por que eu estou indo morar, procurando um condomínio para morar? Provavelmente você vai encontrar algumas respostas como essa. Conforto, sossego, comodidade, segurança, mas não para por aí. Não há nada melhor do que deixar o bom senso prevalecer e lembrar sempre que todo direito não está isento de deveres. Deixe bem claro que todo direito precede uma obrigação, um dever. Isso até norma contábil. E se as regras existem, são para serem seguidas. E vamos lá para o nosso último exercício. Qual o objetivo do regimento interno? Lembrando que regimento interno é a soma da convenção de condomínio mais o regulamento interno. Letra A. Manter a paz e uma boa convivência entre as pessoas. Ou estipular como deve ser o comportamento de cada condômino, que deve ser obedecida à risca. Caso seja respeitada qualquer norma expressa, o condômino sofrerá graves penalidades. Atenção para a interpretação, hein? Comente. E chegamos ao fim da nossa aula. Espero que você tenha gostado. Assista quantas vezes você quiser. Pare em alguns momentos, se inscreva, faça anotações, faça comentários aqui embaixo. E principalmente se inscreva, curta, compartilhe. Vamos levar longe essas informações para que o dia a dia dos zeladores e dos futuros zeladores que precisam desses profissionais do condomínio sejam cada vez melhores. Eu fico por aqui e na próxima aula nós temos o assunto áreas operacionais do condomínio para ações do zelador. É a nossa penúltima aula dessa parte básica do curso de zelador. Um forte abraço!